Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns por estar dedicando esse tempo especial para aprender mais sobre as suas emoções e sobre a sua gestão emocional também. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental e também já atuei bastante tempo como arquiteta e urbanista. Por que eu digo isso? Porque eu vou trazer muitas analogias aqui sobre arte e arquitetura para as nossas vidas como professoras, porque eu sei que o seu dia a dia também precisa ser artístico. Então vamos lá, professora. Hoje a minha pergunta para você é a seguinte: professora, você age ou você reage? Qual é a diferença entre agir e reagir? Você sabe qual é? Antes de responder essa pergunta, eu quero colocar para você, que é uma professora de valor, por isso que é o nome da nossa série aqui, qual é o meu objetivo para com você, professora? Eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, o tema da nossa aula de hoje é exatamente isso. Professora, você age ou reage? Vamos lá, vamos acalmar um pouquinho, porque talvez seja o momento agora que você tem para dar uma tranquilizada na correria que foi o teu dia de hoje. Como é que foi o teu dia de hoje? Hoje, por exemplo, eu acordei de manhã, já dei aulas e tudo mais, já fiz muitas coisas e agora eu estou aqui com vocês. Mas e você, professora? Tudo o que você fez hoje coube no seu dia ou ainda está faltando tempo? Você age ou você reage diante das situações? Então eu vou colocar algumas questões logo para a gente poder entender essas ideias do que é agir e reagir e o porquê que somos condicionadas a fazer algumas coisas. Olha só, começa lá a reunião no início de ano, que não faz muito tempo, mas as primeiras reuniões aí de início de ano, normalmente nós escutamos assim: professora, você precisa, e aí vem, precisa entregar provas e documentos no prazo, você precisa melhorar o seu conteúdo, ou então você precisa melhorar a sua didática, ou então você precisa fazer com que a sala fique mais disciplinada, ou você precisa passar o conteúdo de maneira criativa, no prazo e sem atrasar, ou você precisa conseguir com que os pais participem das reuniões, você precisa colaborar com a coordenação nos eventos extracurriculares, você precisa, e você precisa, e você precisa, e você precisa, e você precisa. E aí, professora, a minha pergunta para você é: o que você faz? Você age ou você reage? Uma outra situação que acontece também, ainda pensando um pouco mais no início do ano, ou então agora, que daqui a pouquinho já acaba o bimestre, ou então algumas escolas que são trimestrais já acaba o trimestre, aí tem a reunião de pais, ou individual, ou então a reunião coletiva ali com os pais, e você preparou a reunião e você mal começa a falar, já tem um pai lá levantando a mão para falar o que aconteceu com o filho dele ano passado, aí um outro pai já engata e começa a falar também da insatisfação disso, daquilo e daquele outro, aí quer contar a história toda, e você com aquele script na mão, querendo fazer com que a sua reunião seja produtiva e efetiva, e aí nada vai. Pergunto, professora, você age ou você reage? Entende que são situações cotidianas, situações do dia a dia, situações que nós estamos ali presenciando e vivendo, e a pergunta fica sempre a mesma: professora, você age ou você reage? Porque vamos falar primeiro do que é uma reação. Hoje, por exemplo, dei aula, de manhã, e aí o que aconteceu? Um aluno fez alguma coisa que não foi agradável perante a sala e também faltou com um desrespeito para comigo. E aí eu fiz essa mesma pergunta para mim: você vai agir ou você vai reagir? Você age ou você age ou você reage? Eu decidi naquele momento agir e não reagir. Por quê?
Qual é a ideia da reação? Vamos lá, vamos deixar um negócio didático aqui para você poder aprender. Então vai lá, se eu já estou com o chapéu na cabeça e você já está com o seu bloquinho de notas aí, seu caderninho todo colorido na mão, ou então até as professoras mais tecnológicas com um bloco de notas de celular na mão, você pode colocar aí a palavra reagir, né? E você pode colocar também a palavra agir, né? A diferença de uma palavra para com a outra, se a gente olhar isso aqui tecnicamente, né, é só essas duas letrinhas que tem na frente, porque as demais são iguais. Agir, agir, e aqui tem o re, e aí eu completo essa palavra como reagir. Você age ou você reage? O que é uma reação? Olha só que interessante, professora. Reação. Esse rezinho que está aqui na frente, né, da palavra agir, ou então que forma, né, você age ou reage, isso aqui é um condicionamento. É aqui que está o perigo do negócio, porque isso aqui é um condicionamento. Não estou explicando português aqui não, tá? Eu estou explicando gestão emocional. Por quê? Essa condição aqui, professora, ela está ligada, quer você queira ou não queira, mas ela está ligada a um acontecimento do passado. Ela está ligada a um acontecimento do passado. Então, a reação é uma resposta condicionada por aprendizados e situações que você já vivenciou no passado. E por algum motivo ela deu certo, ela funcionou naquele momento do passado, e aí você começa a repetir, a repetir, a repetir infinitamente, sem se dar conta, e isso entra então no seu famoso piloto automático. Então, a reação, ela é uma resposta que está condicionada ao passado. E essa reação é porque em algum momento do meu passado deu certo, funcionou naquela situação, com aquela pessoa, naquele momento, e aí eu começo então a repetir de forma condicionada, infinitamente eu vou repetindo isso, e aí eu começo então a reagir. Essas reações, quando nós colocamos, quando a gente vai, e vamos colocar isso de uma forma bem clara aqui, a brigas, por exemplo. Alguém vai falar com você e você mal espera a pessoa terminar a frase, você já reage. Por quê? Quando aconteceu isso uma vez, a primeira vez que aconteceu isso no passado, você podia nem estar envolvida naquela situação atual. De repente aconteceu quando você era criança. E aí uma pessoa falou alguma coisa para você e você já reagiu. E naquele momento funcionou. E aí depois aconteceu de novo, você reagiu, funcionou. E aí você vai vendo que aquilo funcionou naquele momento, onde você não tinha uma consciência toda formada de uma situação e uma convivência em sociedade, e o que vai acontecendo? Você vai repetindo isso vai entrando, de certa forma, no seu piloto automático, respostas condicionadas, então você começa a reagir a situações parecidas, semelhantes com aquilo que já aconteceu de uma certa maneira no seu passado. Então, a reação, ela está sempre condicionada ao passado. E isso implica em algumas coisas, por exemplo, em tomadas de decisões. Em tomadas de decisões, você vai se basear muitas vezes nas reações, porque a reação ela é um impulso que nós fazemos sem pensar. Professora, quantas vezes você fez alguma coisa e depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu respondi assim? Nossa, por que nós falamos, quando eu estou falando aqui, parece que é muito claro ou fácil de entender e parece que é alguma coisa esporádica que acontece, mas não é não. Nós reagimos na maior parte do tempo.
Nós reagimos na maior parte do tempo e com coisas diversas. Nós reagimos quando, coisas bem simples, nós reagimos quando nós observamos a temperatura, o clima. Nós reagimos. Primeiro você reage, para depois você observar, se vai observar, qual foi o seu tipo de reação com o clima. Você reage quando você escuta alguma coisa de alguma professora. A sua primeira atitude ali é uma reação. E muitas vezes você responde de atravessado, ou muitas vezes você toma uma atitude ali que não vai favorecer nem você, nem ao seu relacionamento ou o seu ambiente de trabalho. Você ouve algumas coisas e aí você já tem um determinado sentimento que vem por essa reação também. E aí você fala assim, mas poxa vida, como é que isso funciona e como é que eu consigo sair disso? Vamos continuar aqui que você vai entender algumas coisas importantes. Por quê? Quando nós reagimos, o que aflora primeiro em nós? As nossas emoções. As emoções. A reação ela é um impulso e esses padrões que nós vamos estabelecendo são padrões emocionais, são padrões mentais e padrões comportamentais. Então, quando eu vou pensar, né, nos meus padrões, naquilo que tem na minha mente, naquilo que tem nas minhas emoções, isso aqui vai formar o meu comportamento. Então, os meus pensamentos, a minha mente, junto com as minhas emoções, elas vão condicionar um comportamento que eu tenho. Pensamentos, sentimentos, ações e resultados. Então, isso tudo está tudo interligado. Quem vai aparecer primeiro quando eu escuto alguma coisa e vem aquele impulso da reação? As minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas aparecem e aí eu tomo algumas atitudes movidas pela reação. Algumas coisas que nós reagimos, por exemplo. Você reclama, professora? Reclamar é uma reação. Você murmura, professora? Murmurar é uma reação. Você não pensa para ficar reclamando. Parece que esse negócio já nasceu com a gente, né? Quer ver? Nossa, como tá calor hoje. Nossa, tá chovendo, né? Não para mais de chover. Ai, que frio que tá hoje. Nossa, saí de casa e esqueci minha blusa. Nossa, agora tem que sair de casa vestido das 4 estações. Eu tenho que sair de casa para o calor, eu tenho que sair de casa pensando na chuva, eu tenho que sair de casa com casaco de frio, eu tenho que sair de casa com bota daqui a pouco, eu tenho que sair de casa de tudo quanto é jeito, com quase meu guarda-roupa todo. Porque esse clima não está dando para ninguém. Você reclama, professora? Você fica murmurando, falando para o outro assim, então, você viu o que aconteceu? Nossa, gente, olha aquilo ali que aconteceu, como é chato, né? E aí você fica murmurando, causando futriquinhas para lá e para cá. Como é que é isso? E eu não estou me eximindo disso também, não estou aqui para julgar ninguém, não é esse o intuito. É só para nós termos clareza que isso é um padrão reacional. Reclamar, murmurar, ficar no papel de vítima. Ah, céus, ó vida, ó azar. Nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Nossa, tudo tem que acontecer comigo. Isso são padrões comportamentais que são resultados da nossa condição mental e emocional reacional. Eu reajo dessa forma. Nós reagimos dessa forma. A sociedade reage dessa forma. A sociedade reage, sim. Ah, deixa para depois eu faço. Ah, deixa. Ah, deixa. E depois você sai correndo atrás do prejuízo.
Como nós vamos tratar com isso, professora? Você fica engolindo sapos para depois explodir e aí você explode internamente ou então você explode para os quatro ventos? Reação. Você grita. Você na sala de aula fala, oh, vamos ficar quieto todo mundo. Reação. Você se descontrola. Você se descabela. Você sai chorando descontroladamente? Reações? Como é que nós fazemos isso de forma diferente? Porque se eu vou aprendendo isso e tudo que eu vou aprendendo vai sendo condicionado no meu piloto automático e isso vai me levando a reações condicionadas, como é que eu passo então para o agir? Qual é a diferença? Qual é a diferença e como que eu vou construir uma ação diferente? Porque quando eu vou construindo coisas, eu tenho que observar para qual caminho que eu estou construindo isso. Porque se eu viver sempre reagindo, eu estou construindo um caminho de reações. Então, o que eu falo para você, e preste muita atenção, professora, nós, como sociedade e também como profissionais, nós somos ensinadas a reagir. Sim, nós somos ensinadas a reagir. Quando eu era aluna, e você também, professora, pelo menos na minha época, a professora muitas vezes jogava um gizinho na cabeça da gente. Hoje, se a gente fizer isso, nossa! Eu tinha uma professora de matemática que às vezes ela pegava o chinelo e ela fazia o chinelo voar dentro de sala de aula. Hoje, se a gente fizer isso, mas você tá maluco que isso pode acontecer. Há muito tempo atrás existia lá, né, a palmatória lá em sala de aula. O aluno ficava lá no cantinho de castigo. E aí a gente pergunta assim, mas Rafa, como é que eu não vou reagir diante de uma sala que não para? Eu posso aprender a agir diante de uma sala que não para. Porque quando eu reajo, vamos parar aí, vamos prestar atenção, olha que eu estou falando isso e aquilo, quem aflorou? Minhas emoções afloraram, meus sentimentos afloraram, condições do passado, elas vêm à tona, eu ajo por impulso e condicionamento, eu reajo sem pensar. Aí depois que eu penso, eu falo, nossa, eu podia ter agido diferente. Então é isso que eu quero te mostrar hoje, professora. Como eu posso agir diferente? Como eu posso agir diferente sem levar consequências drásticas para a minha vida e para o meu emocional também. Então, o que é a ação diferente da reação? A ação, ela está condicionada no presente. A ação, ela não está condicionada no passado. Essa aqui está condicionada no presente. Agora, aqui é que está o nosso grande diferencial. Professora, você está vivendo o presente? Tô, Rafa, estou vivendo o dia de hoje. Está mesmo? Você está aqui 99%? Ou você está aqui fazendo outra coisa? Ou você está aqui pensando nas outras coisas que você tem que fazer amanhã, daqui 5 minutos, daqui 15 minutos, o que você vai fazer daqui uma semana? Você está pensando aí nas atividades que você tem que entregar na quarta-feira? Você está pensando na prova que você tem que preparar? Você está pensando num monte de coisas que você tem que fazer? Aí eu volto a perguntar para você, você está realmente no aqui e agora? Ou você está com o seu corpo aqui, você está com o seu ouvido me ouvindo falar, mas a sua mente está um pouco prestando atenção aqui, mas ela está voando em outras coisas que ela precisa fazer, ou ela está remoendo algo que aconteceu hoje de manhã e ainda no seu emocional não foi resolvido. Você realmente está no presente?
Essa palavra aqui é extremamente importante, porque nós como seres humanos, eu não estou falando isso só de você, professora, eu me incluo nessa também, mas nós precisamos aprender cada vez mais a usufruir desse momento que se chama presente. O futuro ainda nós não temos e o passado já não nos pertence mais. O que nos pertence de verdade? O presente. E quanto mais eu tenho consciência do meu estado presente, quanto mais eu tenho consciência do meu momento presente, quanto mais eu tenho consciência e presença, mais eu consigo agir. E aí é que está toda a diferença. Por quê? Por que nós reagimos? Nós reagimos porque estamos condicionados a uma ação passada. Agora, como é que eu ajo de verdade? Eu ajo de verdade quando eu estou de verdade no meu presente. Quando eu olho para a situação que está acontecendo e aí, presente aqui, nesse momento, eu tenho um espacinho de tempo, 25 segundos, para poder me acalmar, ouvir o que eu estou ouvindo ou prestar atenção naquilo que está acontecendo e ter condições, porque nós temos condições sim, de tomar uma ação e não uma reação. Por isso que quando alguém vem falar alguma coisa para você, professora, ao invés de você já bateu e levou, né? Veio aqui, chegou e já levou a resposta, espera um pouco, respire um pouco, deixe a sua mente acalmar para que você possa ver se aquela resposta será a melhor resposta para se dar. Observe isso. Porque senão você sempre vai estar condicionada. Rafa, mas eu vou conseguir fazer isso sempre? Não, não vai. Você não vai conseguir fazer isso sempre. Mas se você já tiver clareza sobre isso e você tiver consciência que é possível agir muito mais do que reagir, você vai tendo habilidades, você vai criando habilidades para poder cada vez mais estar no seu presente. E olha os benefícios que isso traz, professora. Não há vida melhor vivida do que uma vida vivida no presente. Porque uma vida vivida em situações passadas, isso nos angustia, porque eu não posso mais voltar ao passado. Então, se eu estou com o meu corpo aqui, no aqui e agora, que esse aqui e agora é o presente, nós estamos aqui no presente agora, e a minha mente está no passado, isso aqui me traz angústia, porque eu não consigo voltar no passado para resolver nada daquilo que já se foi. E se eu estou aqui no presente, o meu corpo está aqui, no aqui e agora, mas a minha mente está no futuro, pensando no que eu tenho que fazer daqui 5 minutos, pensando no que eu tenho que fazer da quarta-feira, pensando no que eu tenho que fazer na sexta, pensando no que eu tenho que entregar até o final de semana, isso me dá ansiedade. Então eu preciso sim olhar para o meu presente, entender o que está acontecendo agora e resolver essas situações emocionais que me mantiveram presas no passado e puxar isso para cá, agradecer aquilo que foi, agradecer de coração, porque foi esse passado que me trouxe até esse presente e eu tenho que pegar a minha mente que está no futuro, trazer ela para esse presente para que eu possa me organizar e achar soluções para resolver aquilo que está lá. Porque o que acontece conosco hoje? Nós bagunçamos tudo isso aqui e nós queremos levar o nosso emocional para lá, e aí não funciona. E nós queremos levar o nosso emocional para cá, e aí também não funciona. Porque levar o meu emocional para o futuro me traz ansiedade. Levar a minha mente para o futuro me traz ansiedade. Eu preciso pegar as coisas que eu quero que aconteça,
trazer para esse meu presente e planejar. Eu preciso pegar as coisas que aconteceram no passado, resolver isso emocionalmente e agradecer, porque esse passado foi que me permitiu estar aqui nesse presente. Então a ação, ela está condicionada ao meu presente. A reação está condicionada ao meu passado. Pergunto para você, professora, você está vivendo onde? No seu passado ou no seu presente? Eu vivo no meu presente, assim como você. Mas nós estamos usufruindo do nosso presente verdadeiramente? Nós estamos usufruindo dele de forma correta? Você pode escolher. Você pode escolher. É uma escolha. Eu posso escolher continuar reagindo ou agindo. Rafa, me dá exemplos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem do tempo, né? Uma reação é quando a gente chega, por exemplo, na sala dos professores e aí a gente escuta aquele monte de reclamações, né? Nossa, nossa, não para mais de chover. Ou então, nossa, meu, que quente que tá, que calor que tá. E aí você pega e você reage. E você entra na mesma toada. Você reage. Nossa, é verdade, né? Nossa, que calor que tá. Nossa, não para mais de chover. E você entra na mesma baladinha. Ou então vem naquela reunião assim, ou então na sala dos professores. Você pode usar isso como outros exemplos também. Vem aquele professor e fala assim, nossa, que sala insuportável. Nossa, aquela sala não para de falar. Aí você chega e fala assim, é verdade. E aquela outra sala então? E aquela outra, isso e aquilo? E aí vocês começam a reclamar. Reclamar é uma reação. Faço o convite para você, professora. Comece a agir. Vincule-se mais ao presente. Então tá lá na sala dos professores, o pessoal começou a reclamar do tempo. Ao invés de você entrar na toada, entrar ali no embalo do negócio, tenha consciência do seu presente. E fale assim, pense primeiro. De repente, só de pensar, você nem vai querer compartilhar. Você nem vai querer falar. Ou então você pode falar, nossa gente, mas que bom, né? Que hoje choveu porque estava precisando. Ou então, nossa, que bom que fez um pouco de sol porque estava chovendo muito também, né? Mas o dia hoje está bem agradável, a temperatura hoje está gostosa. A temperatura hoje está bem favorável para nós. Ou então você escuta a reclamação de sala de aula. Nossa, aquela sala não para de falar, isso, aquele outro. Aí tem a coragem, muitas vezes, professora, de falar, nossa, hoje eu entrei naquela sala, mas hoje eles se comportaram de forma diferente. Hoje eles não atrapalharam tanto as minhas explicações. Hoje até o fulano fez perguntas na minha aula. Entende isso? O presente, a ação, ela nos traz consciência. Consciência. Mas você tem a opção de continuar agindo ou reagindo. Porque as primeiras coisas que aparecem dentro de nós, quando nós estamos envolvidos em uma situação, a primeira coisa que aparece são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, como é que eu consigo ficar no meu presente? Quando eu tenho consciência das minhas emoções e dos meus sentimentos e quando eu gerencio as minhas emoções e os meus sentimentos. Aí sim, eu tenho uma consciência, esse gerenciamento, e eu falo, não, gente, hoje eu estou em paz. Hoje eu estou em paz, eu não preciso entrar nesse embalo de reclamações, nem de murmurações. Hoje eu estou em paz. Hoje eu não preciso entrar nesse momento de gritaria. Rafa, mas eu sempre vou agir assim? Sempre não. Não vamos ser ingênuas também e achar que um momento vai se tornar eterno. Não, momentos são momentos e momentos são presentes. Quando você estiver com bastante consciência, você vai olhar para o seu presente e vai agir, porque você está aprendendo isso agora, mas quando você estiver com uma consciência bem aquém, você ainda pode reagir, sim. Pode se vitimizar, pode reclamar, pode murmurar e assim por diante.
Então, nós não podemos perder, professora, a oportunidade de melhoria. Eu preciso aprender a oportunidade de melhorar sempre. Sabe por quê? Porque não há ânimo que resista a uma chuva de pensamentos negativos ou de pensamentos condicionados. Não há ânimo que resista a momentos onde você só vai reagir. Eu reajo através de reclamações, eu reajo através de murmurações, eu reajo através do vitimismo, eu reajo através de gritaria, eu vou reagir através das intrigas, eu vou reagir através das brigas, eu vou reagir através de qualquer tipo de comentário, de não ouvir o outro. Se quer terminar a sua fala, a pessoa mal começou a falar, eu já estou reagindo a isso. Não há ânimo que aguente a uma tempestade de reações. E sabe o que acontece? Você pode mudar isso, se você tiver clareza. Só que se você não tiver clareza, você vai continuar tendo uma enxurrada de reações diárias. E essas enxurradas de reações diárias, elas produzem 2 hormônios que eu já vou falar para vocês. Só que antes, eu quero mostrar esse quadro aqui. Esse quadro aqui, o duelo com mocas, que são essas duas hastes aqui. Esse não é um quadro, desculpa, isso aqui é uma pintura num muro, tá? Esse aqui quem pintou foi Francisco Goya. Francisco Goya, ele pintou, Francisco de Goya, né? Ele pintou vou chamar de afresco, tá? Porque ele pintou esse afresco no muro da sua casa quando ele comprou a sua casa em 1819. Então, ele tinha um andar superior e ele fez essa pintura na parede do muro da sua casa. Duelo com mocas, ou então a rixa, como muitos traduzem o quadro dele, né? Desculpa, quadro não, pintura, porque isso não é um quadro, isso aqui está na parede, por isso que está essa imagem aqui. Então, são 2 moços aqui duelando, batendo para lá, batendo para cá. Mas o que chama a atenção não é só a reação deles, porque é o que nós estamos comentando agora aqui, professoras. Eles estão reagindo. Um bate, o outro bate, um bate, o outro bate, um bate, o outro bate. Eles estão duelando, eles estão reagindo. Mas o que chama muito a atenção nessa pintura aqui é que os 2 estão enterrados na areia. Como se fosse um lugar, não chega a ser uma areia movediça, mas eles estão ali, olha só, até os joelhos enterrados na areia. Eles não estão se movimentando, eles estão meio que presos naquela areia, só duelando aqui. E muitas vezes, fazendo uma analogia para as nossas vidas, quantas e quantas vezes nós estamos fazendo o mesmo? Nós estamos ali aterrados, né, atolados nas nossas atividades ou então nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos ali, e nós queremos ficar só duelando, reagindo, achando que levando um para lá, batendo no outro para cá, fazendo isso para lá, brigando aqui, respondendo torto para um, respondendo torto para outro, nós vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar se nós reagirmos. Nós não saímos do lugar, nem emocionalmente, nem mentalmente e, de certa forma, nem profissionalmente. Eu só consigo sair do lugar quando eu tenho a consciência do meu presente. Como que eles vão sair do lugar? Eles aqui só vão ficar se machucando, porque os 2 estão enterrados na areia e um jogando no outro, né? Um jogando no outro, um duelando com o outro. E eles estão enterrados ali na areia. Quando é que eles vão aprender a evoluir e a sair do lugar? Quando eles pararem de reagir, olharem para a sua situação presente e entender que eles não vão sair do lugar se eles não tomarem uma ação. Qual é a ação? A ação é fazer diferente.
A ação é parar de duelar com o outro e fazer algo para mim. O que eles têm que fazer? A primeira coisa que eles têm que fazer é parar e começar a tirar o pé da areia. Eles têm que tirar ali, ó. Tem que tirar o pé da areia. Tira o pé, tira o pé, tira o pé da areia. Sai daquele lugar. Sai daquilo que já está condicionado. Sai daquilo que já está afundando. E eu só consigo ter essa consciência quando eu estou, de fato, no meu presente. Quando eu não estou condicionada ao meu passado, e aí sim eu vou ter uma ação. Olha só como eu rabisquei isso hoje, hein? Eu gosto de ficar rabiscando, né? Vocês já me acompanham, vocês sabem disso. E aí nós falamos, mas isso é possível? É, lógico que é possível. Olha esse depoimento da professora Ellen. Aprendi também, quando nós falamos, né, que essas situações elas são importantes, quando você aprende a gerenciar suas emoções, o como vai criando clarezas e novos caminhos para nós. A professora Ellen diz o seguinte: aprendi também a pensar antes de responder para algumas pessoas. E você vê que as pessoas são muito sinceras quando dão esses depoimentos, porque ela não coloca assim, para todas as pessoas. Aprendi, né? Eu aprendi também a pensar antes de responder para algumas pessoas. Então, tem algumas pessoas que ela já colocou no seu estado presente. Falou, opa, eu preciso melhorar com essa, opa, eu preciso melhorar com aquela, opa, eu preciso melhorar com essa aqui também. Agora, busco oferecer o meu melhor em tudo que faço, no trabalho, como mãe, esposa, na família, com os amigos e como mulher. E olha esse aqui, esse outro depoimento da professora Raquel. Ela coloca assim, ó, aprendi a parar. Gente, tem que aprender a parar. Olha isso. Aprendi a parar e a pensar e ver como a vida é maravilhosa. Professora, tá vendo como são coisas simples, mas por ser tão simples, nós paramos de fazer? Ela precisou aprender a parar e a pensar e ver como a vida é maravilhosa. Então, quando nós vamos aprendendo a deixar a reação e estar mais conectado com o nosso presente para agir mais, nós vamos mudando muitas situações. E eu me incluo nessa, sem sombra de dúvidas, porque nós já estamos acostumadas a soltar várias reclamaçõezinhas durante o dia. Nós estamos acostumadas. Pode ser coisas muito bobas, como a gente comentou assim sobre, né, a questão, a gente vai reclamando do clima, ou então a gente reclama, por exemplo, que o nosso celular tá, nossa, como o meu celular tá lento, nossa, nossa, como essa roupa não tá boa em mim, nossa, como o trânsito não anda. A gente vai reclamando. A gente vai reclamando. Então eu faço um convite para você, professora. Escute o que você fala. Escute o que você fala. Se você pudesse pegar você e colocar você aqui, ó, grudadinha do seu lado, e essa pessoa só fosse escutando o que você fala, qual é a análise que ela falaria das coisas que você tem dito? Então, você também pode reclamar de coisas maiores, reclamar que o trabalho está difícil, reclamar que os alunos não prestam mais atenção em nada, reclamar que os pais não dão mais atenção e não ajudam mais os filhos em casa. Reclamar e reclamar e reclamar, você pode reclamar também. Ou você pode até reclamar das pessoas que reclamam. Você pode reclamar. Só que uma coisa é fato, a reclamação é um padrão de reação. E se você reage, você não sai do lugar. Quando nós começamos a reclamar, você já prestou atenção nisso também? Se você está reclamando, ou uma professora está reclamando, aí chega aquela outra e até aumenta a reclamação. Muitas vezes assim, nossa, isso aconteceu, você não sabe o que aconteceu comigo hoje, aconteceu isso, isso e aquilo na minha aula. Aí chega uma professora e fala assim, nossa, isso não é nada. Você não tem noção do que aconteceu comigo na semana passada. Aí vem uma outra que está ali no canto tomando café, aí ela já vem falar, isso aí não é nada. Ano passado você não acredita o que aquele aluno fez comigo.
Parece que quanto mais ou quanto pior for a situação, melhor é, mais ibope tem. Professor, para com isso. Para com isso, vamos olhar o lado bom das coisas. Porque isso aí é condicionamento, isso aí é reação, reação é passado. Reação não faz com que nós evoluímos. Olha lá, estamos presos na areia. Está presa na areia, professora? Está presa na areia e só se degladiando? Porque quando a gente reclama, por exemplo, que é um padrão de reação, né? Quando a gente está ali nessa reação da reclamação, na realidade a gente não quer melhorar a situação. A gente só quer ter a simpatia do outro, ou então a gente quer a piedade das pessoas. Porque você já observou que o reclamão, ele não faz nada? Ele só reclama? Ele não resolve o problema? Ele não resolve o problema, ele só fica reclamando para ver se alguém vai lá e resolve o problema para ele. Na realidade, ele nem está se importando se o problema vai ser resolvido ou não. O importante é reclamar, o importante é reclamar, o importante é ter esse tipo de reação. Cuidado com as reações, professora. E aí, quando nós vamos reclamando, reagindo, né? Com reclamações, com murmurações, com vitimização e assim por diante. Sabe o que acontece aqui também? Acontece algo muito interessante. E acontece algo aonde eu pego aquilo que é da minha responsabilidade e eu coloco na responsabilidade da outra pessoa. Quando nós reagimos, quando eu reajo e eu não ajo, eu também transfiro a responsabilidade para o outro. Eu transfiro. Pode prestar atenção. Mas eu fiz isso porque o outro me irritou. Eu reagi dessa forma porque o outro falou assim para mim. Eu fiz isso porque o aluno fez isso, porque o pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque não sei quem fez isso. É sempre o outro que fez para que eu reagisse assim. Não é verdade, professora. Você reagiu porque você está condicionada ao seu passado. Você não reagiu porque o outro fez isso. O outro fez. E isso é fato, ele fez. Não vamos tirar o fato de que o outro fez. Mas você tinha duas opções. Você tinha escolhas. Ou você escolhe reagir ou você escolhe agir. Mas, Rafa, o outro falou, ele falou isso, ele falou aquilo, ele difamou. Ok. Reagiu, condicionamento no passado. Agiu, condicionamento. Agiu, você está então olhando para o presente. E quando eu reajo, eu sempre coloco a culpa no outro. Aí eu fiz isso porque fulano fez isso, eu fiz isso porque fulano fez isso. Fulano pode até ter feito isso, mas eu me responsabilizo pelas minhas ações. Eu tenho que ter a responsabilidade pelos meus atos. Se fulano fez isso, não necessariamente eu precisava reagir. Eu poderia agir. E quando eu ajo, eu trago consciência das minhas ações e aquilo que eu vou fazer de forma mais assertiva. Hoje, quando eu falei para vocês no comecinho da aula, né? Um aluno faltou com respeito e aí eu poderia me exaltar, ficar brava com ele, alguma coisa assim. Ele simplesmente saiu de sala e eu tomei uma ação. Eu fui falar lá na direção, expliquei o motivo. E aí depois o aluno não mais entrou. E depois eu fui conversar com ele. Ele se desculpou, eu aceitei as desculpas e fizemos um combinado. Que na minha aula ele não sairia mais. 50 minutos não precisa ficar saindo nem para tomar água e nem para ir no banheiro. Dá para fazer isso na hora dos intervalos. Então existe uma consequência. Mas eu agi, eu não reagi. Porque eu pensei, o que adianta
eu me condicionar a uma reação e ficar brava, ou então fazer isso, fazer aquilo, e tudo bem que minhas emoções vieram, mas eu falei, opa, como é que eu vou gerenciar isso para continuar dando uma boa aula e para entender que depois eu vou resolver aquela situação com o aluno, mas ele vai ter as suas consequências, sem sombra de dúvidas. Porque o combinado é combinado. E ele tinha não cumprido aquilo que nós tínhamos combinado. Então é possível, sim, eu sou responsável por isso. Eu sou responsável não porque ou aquilo que ele fez, mas eu sou responsável por fazer, entender e por gerenciar as minhas emoções. Eu podia reagir, esbravejar, fazer um monte de coisa? Podia, mas eu escolhi não fazer. Me centrei, olhei para o presente, olhei para a sala e falei, eu tenho mais 40 alunos aqui para poder dar uma boa aula. Vamos embora, vamos continuar. Não vamos deixar com que isso atrapalhe o andamento da sala. E assim, uma ação tomada no presente. Olhei para a sala, o presente estava ali. Estou aqui com vocês, vamos embora, vamos continuar. Ah, mas presente. Espero fazer isso muitas outras vezes. E isso eu preciso estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Então eu me responsabilizo, porque aquilo que acontece aqui dentro de mim, a responsabilidade é minha. Falei para vocês, para a gente poder só concluir, né? Quando eu falei que a gente tem essa enxurrada de reações, muitas vezes o que acontece? Não há ânimo que aguente, não. Sabe por quê, professora? Porque tem 2 neurotransmissores que são muito fortes quando você só fica reclamando, que é o mesmo que é liberado quando você aí está com estresse elevado, que é o cortisol. E o cortisol, quando você reclama, você só reage. O que acontece? O cortisol ele é liberado e ele aumenta a tua pressão arterial. O seu açúcar no sangue, ele sobe. Então, por quê? Porque você está pronto para escapar, você está pronto para fazer alguma coisa, você está pronto para entrar nessa questão aí de reação, e isso não funciona. E isso prejudica, inclusive, o seu sistema imunológico. Você está muitas vezes com o seu colesterol até mesmo elevado, e assim isso toma alguns prejuízos muito maiores. A gente acha que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque isso são padrões de comportamento. Os padrões de comportamento são colocados no teu corpo físico. Você tem esse padrão de comportamento. Teu nível de cortisol vai lá nas alturas e isso te traz prejuízos físicos também. Então isso vai diminuindo, inclusive, a nossa habilidade de resolver problemas. Você vai ficando sem saber direito que problemas você pode resolver, você começa a ficar triste. Você nunca vê um reclamão feliz, Você vê sempre um reclamão emburrado, olhando só para o lado cinza da vida. Então, vamos começar a entender isso também, professora, porque parar de reclamar e aprender a agir, isso é extremamente importante para as nossas vidas. Agir, condicionamento presente. Agir está condicionado ao presente. Então, quando eu vou agir, eu tenho a possibilidade de fazer as minhas escolhas. E aí, eu desativo esse botão aqui. Eu desativo esse botão do piloto automático. O botãozinho que é bom desativar. Botão do piloto automático é importante desativar, sim, professora. Desative ele quando você começa a agir no seu presente. Não fique condicionada somente. E isso vai fazer muito bem para a sua vida. Quais são? E aí eu vou pedir agora para a gente encerrar, para você fazer uma coisa, professora. Deixa eu já pôr aqui as nossas redes sociais para você, se não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o likezinho aqui, porque quarta-feira tem mais. E também compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, professora. Por quê?
porque eu vou te dar um exercício agora para fazer. E não tenha problemas em fazê-lo, porque é muito interessante quando nós começamos a nos observar. Pega aí o teu caderninho e coloca quais as situações, não coloca muito não, coloca talvez umas 5 situações. 5 situações que na sua semana levam a você a ter uma reação. Coloque aí, quando o diretor vem falar comigo, ou quando a minha coordenadora vem falar comigo, eu reajo. Ou então, quando alguém pede alguma coisa para mim, eu reajo. Ou então, aqui em casa, quando o meu cônjuge me cobra isso, eu reajo. Ou então, quando os meus filhos falam alguma coisa para mim, eu reajo. Identifique pelo menos 5 situações na qual você reage. E tudo bem, porque você está condicionado e com o seu piloto automático ligado. Tá tudo bem, tá? Coloque isso, deixe isso claro para você. E aí, o que você vai fazer, professora? Dessas 5 situações que você entende que o seu piloto automático está desligado, escolha, pelo menos das 5, escolha para essa semana 2 das quais você vai estar extremamente atenta no seu presente para não deixar o seu piloto automático ligar e você reagir. Então, eu vou pegar uma com o meu filho, por exemplo, e vou pegar uma na escola, por exemplo. Então, você vai ficar atenta. Quando isso acontecer, eu vou agir, eu não vou reagir. Quando isso acontecer, eu vou agir, eu não vou reagir. Quando eu vou agir no presente, eu tenho mais consciência, e quando eu tenho mais consciência, eu vou tendo mais habilidades para então agir com aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. Então, professora, fica aí hoje, tá? Esse nosso encontro, essa nossa aula, para que você possa aprender a agir ou reagir, tá? Eu ajo ou eu reajo? Agir é extremamente importante, porque está vinculado ao presente e ela me dá a responsabilidade das ações e atitudes que eu faço. Porque, professora, você já sabe, nossas redes sociais estão aqui e você sabe muito bem que 25 segundos é tudo o que você precisa.